rapazes, minhas moças do oitavo ano A, oitavo ano B. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem, todos estejam resguardados em suas casas, né? Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de cada um de vocês, tá certo? Porém, nesse momento, nós não podemos estar tendo esse contato mais próximo, esse contato físico. Mas assim, encontramos maneira para que a aprendizagem, o conteúdo chegasse até vocês dessa maneira, dessas aulas online, tá certo? E assim, eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo do começo ao fim, pois na primeira parte, eu vou estar apresentando o gênero que nós vamos trabalhar durante essa semana. No mesmo vídeo, eu vou estar apresentando a atividade que vocês irão fazer, certo? No qual vai ser duas atividades dividindo entre compreensão textual e produção textual. Por isso que é muito importante vocês assistirem o vídeo do começo ao fim, tá certo? Eu vou iniciar apresentando um gênero textual que vai ser ficção científica, no qual nós vamos dar continuidade do gênero da semana passada, né? Semana passada vocês viram ficção científica e nessa semana nós vamos dar continuidade. Semana passada eu postei lá no grupo um vídeo anexo sobre o gênero, mas hoje eu venho explicar com as minhas palavras para vocês compreender melhor o gênero, certo? Quando nós estávamos fazendo a correção da atividade que eu propus, eu observei que tinha muitos alunos que sabiam o que é uma ficção, um gênero de ficção científica e até apresentavam gosto por ele. Já tinha aluno que não sabia o que era. Então, eu venho, por meio desse vídeo, explicar com as minhas palavras. Vamos lá? Ficção científica, gente. Vamos por parte. O que é ficção? Ficção é tudo aquilo que eu uso a minha imaginação, a minha criatividade. E científica, ela vem de ciência, tecnologia. E se eu juntar ficção com científico, fica ficção, né? Ficção científica, a palavra em si. Então, ficção científica são conceitos imaginativos no qual eu estabeleço a relação de futuro, ciência e tecnologia. Ou seja, a ciência vai estar envolvida com a tecnologia e com o futuro, né? Ou seja, são conceitos ficcionais e imaginativos no qual norteia o nosso futuro envolvendo a ciência e a tecnologia. E esse gênero, gente, esse texto, ele apresenta característica para me descobrir quando o texto ele é de ficção científica. Quais são as características de um texto de ficção científica? Ele vai ter personagens. Quem são os tipos de personagens de uma ficção científica? Geralmente são alienígenas, mutantes, robôs, androides, né? Esses são personagens que aparecem no texto de ficção científica. O tempo, gente, ele é basicamente apresentado no tempo futuro, ou seja, ele é um tempo, vai acontecer no tempo futuro. O espaço, onde é que pode acontecer uma história de ficção científica? Pode acontecer, como eu estou trabalhando aí a minha imaginação, a minha criatividade, né? E relacionar o futuro a isso tudo, eu vou desenvolver uma narrativa, uma história. Ela é basicamente, o espaço dela, ela vai acontecer em outros planetas, no interior da Terra, lá na crosta terrestre. Ou seja, o espaço, eu posso
ver textos de ficção científica onde a narrativa ela vai acontecer em outros planetas, né? Eu vou envolver um ambiente de outro planeta, certo? E uma característica muito importante da ficção científica é que ela tenta desafiar o ser humano com os seus conceitos imaginários, né? Ela desafia o humano, envolvendo a ciência, a tecnologia. A tecnologia ela é muito avançada, né? Se é por exemplo, um filme de ação de ficção científica, a gente vê que as armas são a laser, ou seja, a tecnologia ela é muito avançada no texto, no filme, numa novela de ficção científica, tá certo? E em relação ao gênero ficção científica, nós podemos ver ele estar presente em livros, né? Textos narrados de ficção científica, filmes. Será que vocês já assistiram algum filme envolvendo a ficção científica? A criatividade avançada, o desafiar do ser humano, personagens diferentes. Será que vocês já assistiram filmes de ficção científica? Novelas, tá certo? E eu vou apresentar para vocês alguns filmes que envolve a ficção científica. Se caso vocês se interessar a assistir para compreender, seria bem interessante. Porém, se vocês já tiverem assistido algum filme de ficção científica, podem, no momento que vocês estão enviando a atividade para mim, dizer: professora, eu já assisti esse filme aqui de ficção científica, ele é muito interessante. Tá certo? Então, eu vou aqui apresentar para vocês alguns filmes de ficção científica. Se você estiver assistido, eu só selecionei 3. No entanto, aparece mais, né? Não sei se vai dar para vocês entenderem a imagem, porque está em preto e branco. Ó, o primeiro filme que eu apresento para vocês é esse daqui, A Origem. Certo? Ele é basicamente trabalhando a ficção científica, né? Outro, dá para entender? Godzilla, certo? É um filme também baseado em ficção científica. Outro também, esse daqui é o Gigante de Ferro, certo? Então, eu apresentei para vocês alguns filmes de ficção científica, tá certo? Se você tiver assistido um desses daí ou outro, vocês podem comentar, tá bom? Gente, novela. Nós tivemos uma novela brasileira passada aí numa emissora, que eu não posso falar o nome da emissora, também baseada em ficção científica. Vocês querem saber que novela foi essa? Vocês dá para entender? Pronto. Os Mutantes. Alguém lembra dessa novela, Os Mutantes? Pronto. O que é mutação? É a transformação, né? Então, essa novela aí foi uma novela brasileira no qual se trabalhava muito a criatividade, a imaginação e o desafiar, né? O desafiar o ser humano, ou seja, os mutantes, né? Então, essa aí foi uma novela no qual ela trabalhava muito isso, tá certo? Vocês compreenderam o que é ficção científica? Então, eu espero que sim, tá certo? E qual vai ser agora o nosso momento? Nosso momento é de vocês compreender a nossa atividade. Eu expliquei sobre o gênero, as características, quais os tipos de texto, onde eu posso encontrar esse assunto, esse gênero textual. E agora nós vamos para a parte da nossa atividade. Gente, foi proposto para você na semana passada um texto, né, com o título O Homem Bicentenário, tá bom?
Só nesse título aí, O Homem Bicentenário, eu já tô trabalhando a ficção científica, né? Por quê? Bicentenário, gente, quer dizer uma pessoa que vive mais de 200 anos. De 200 a menos de 300 anos. Se nós formos para a nossa realidade, vocês conhecem alguém que conseguiu viver até essa idade, 200 anos? Ou nesse período de 210, 220, 230? Não, né, gente? Então, só aí eu já estou utilizando a ciência em si. Eu estou desafiando a humanidade nesse sentido. Por isso, O Homem Bicentenário, né? É um texto de ficção científica. Porque ninguém consegue viver até essa idade. A nossa faixa etária, em média, é 70, 80 anos. Feliz daquele ser humano que consiga viver mais dessa idade. Mas a nossa faixa etária é dessa daí, 70 a 80 anos. E no texto bicentenário, tem no livrozinho de vocês, de língua portuguesa, que eu propus para vocês, certo? Onde eu orientei para vocês ler 2 vezes, eu espero que vocês tenham lido. Contava a história de um androide, né? Um robozinho, um Andrew. Andrew, ele foi comprado por uma família composta por 4 pessoas, no qual ele se tornou um membro da família. E Andrew, ele era um artista e a sua família, todos amavam Andrew, né? Este robozinho, né? E ele apresentava características humanas, ou seja, tudo que um humano fizesse, ele poderia fazer, ele fazia. Só que Andrew, ele ficava muito assim, trancado, preso em casa. E ele queria a sua liberdade, ele queria conviver fora daquele espaço, ele queria conquistar o seu espaço como um ser humano de verdade. Ou seja, ele tinha esse desejo no seu coração, ele queria ser reconhecido como um ser humano, né? E Andrew, lá na história, conta que Andrew, ele recorreu à justiça para conquistar o seu desejo. E no qual Andrew, ele passou por um processo de transformação humana. Tá certo? Será, uma indagação para vocês, será que ele conseguiu realizar o seu sonho de ser reconhecido, de ser realmente um ser humano? Será que ele conseguiu? Certo? Então, assim, se vocês tiverem lido, vocês vão saber a resposta, se ele conseguiu ou não. E a nossa proposta da nossa atividade é darmos continuação na interpretação textual desse texto, O Homem Bicentenário. Eu gostaria que vocês lessem mais uma vez, só mais uma vez, para compreender. E em seguida, vocês irão abrir, fazer as questões da página 47, que são as questões 5, 6 e 8, ou seja, vocês irão dar continuidade, tá bom? A questão 5, 6 e 8 da página 47. E na página 48, vocês irão fazer a 9ª, tá certo? Vocês irão fazer a página 47, 48, questões 5, 6, 8 e 9, tá certo? Essa será a nossa atividade de interpretação textual do texto O Homem Bicentenário. E agora eu vou explicar o conteúdo de produção textual, tá certo? Porque esse conteúdo era para ter sido passado na semana passada e houve um erro de comunicação no qual nós tivemos uma reunião, eu tive uma reunião com o núcleo gestor, com alguns professores, e eu compreendi de uma maneira, a professora Aurineide compreendeu de outra maneira. Resumindo,
vocês irão fazer uma produção textual com o tema Tecnologia Imaginária. Esse daí é o tema. O tema, ou seja, o assunto que vocês vão falar é sobre tecnologia avançada. Vocês vão criar um título que tem a ver com o tema, certo? E a atividade de produção textual vocês não irão me enviar, vocês irão enviar para a professora Aurineide. A minha atividade é apenas a de interpretação textual, ou seja, a questão 5, a questão 6, a 8 e a 9. Vocês vão me enviar essa atividade. A de produção textual, vocês vão enviar para a professora Aurineide, tá certo? Com esse tema aí, Tecnologia Imaginária. Vocês vão criar um texto sobre esse assunto, tá bom? Eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês fazerem uma boa produção, gente, tá certo? Porque às vezes a gente recebe uma produção, a gente lança um tema e aquela produção ela não tem sentido algum. O aluno ele não fez um texto, uma produção como a professora esperava. Fugiu do tema, certo? E eu vou dar algumas dicas. A primeira dica que eu digo para vocês é o seguinte: quando vocês forem produzir um texto, pesquise, dê uma estudada sobre aquele assunto que a professora propôs. Se o texto da nossa produção é tecnologia imaginária e nós estamos falando de ficção científica, dê uma estudada nesse conteúdo antes de vocês começarem a produzir, tá certo? Para vocês saber o que vocês estão falando, ter argumentos naquilo que vocês estão falando, tá certo? A minha segunda dica é escrever no rascunho. Escreva no rascunho. Se vocês errarem uma palavra, vocês apaguem e escrevam ela novamente. Se vocês não saber a escrita correta daquela palavra, pesquisem no dicionário, pesquisem no Google, certo? Outra dica, a terceira dica para vocês é a escrita de vocês, gente. Que vocês possam escrever numa letra legível, que dê para o professor entender o que vocês estejam escrevendo. Que muitas vezes vocês escrevem algo e nem vocês compreendem o que vocês escreveram. Então, a letra legível ela é muito importante, principalmente agora nesse tirar foto e enviar para o professor. O professor ele tem que entender o que vocês escreveram. E a letra legível ela é muito importante nesse momento, né? E em outros momentos também, né? Se a cópia no caderno, o professor ver, identificar, saber o que escreveu e no tirado foto, tá bom? Outra dica que eu falo para vocês é evitar repetições de palavras. Evite repetir uma palavra várias vezes, tá bom? Outra dica também. Todo texto, toda produção, ela tem um começo, meio e fim. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é o início da minha história. O desenvolvimento é o meio. E a conclusão é o final, é onde eu vou concluir. Então, se vocês usarem essas dicas, vocês irão realizar uma produção maravilhosa, tá certo? Assim, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final para compreender. Nós temos uma atividade de interpretação textual e uma atividade de produção textual. A de interpretação é para ser enviada para a professora Leidiane e a de produção para a professora Aurineide. Tá certo? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês, dos meus rapazes, das minhas moças do 8º ano, né? E assim, qualquer dúvida, mandem mensagem no privado. A atividade, eu vou estar aguardando ela até 5 horas da tarde, tá bom?
E assim, um cheiro e até mais.